E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Cubo. Hoje a gente vai começar aqui, uma playlist sobre trigonometria, que foi um pedido do pessoal que segue aqui o canal, tá certo? Então, hoje em especial, com a introdução ao ciclo trigonométrico, ou círculo trigonométrico, como muitos dizem. Então, se você está chegando aqui, caiu de paraquedas, não esquece de se inscrever para ajudar a gente a continuar trabalhando e fazendo nosso trabalho aqui para te ajudar nos seus estudos, beleza? Não esquece também de deixar o like para ajudar no compartilhamento do vídeo. Então, bora para a aula! Então, o que você precisa saber sobre ciclo trigonométrico? Vamos por partes. O ciclo trigonométrico, ele é dividido em quadrantes. Pensa o seguinte, ele é uma circunferência de raio 1. Isso é a primeira informação e uma das mais importantes. Que ela fica exatamente num eixo cartesiano padrão, certo? Aqui é o x, aqui o y normalmente, tá certo? Outra coisa, ela é dividida em quadrantes, só que os quadrantes são contados no sentido anti-horário. Então, a gente tem aqui primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Beleza? Outro detalhe, a circunferência, existem medidas diferentes para ela. Podem haver grau, no caso, a medida padrão, que é o que a gente usa, pi radiano, que é outra medida que a gente usa, e grado. A medida em grado, ela é pouco utilizada. Então, dentro de trigonometria, a gente trabalha muito mais com pi radiano e com o grau. O que é cada uma dessas medidas? O pi radiano, ele na verdade, ele foi originado do comprimento da circunferência. Sim, ó. A fórmula do comprimento é 2πr, concorda comigo? Isso é a fórmula do comprimento. Eu te disse que o ciclo trigonométrico, o círculo trigonométrico, ele é gerado a partir de uma circunferência de raio 1. Então, se eu substituir aqui, comprimento é 2π vezes 1, ou seja, o comprimento é 2π, certo? Ou seja, uma volta completa é 2π. Sendo assim, como a circunferência ela é dividida em 4 partes, então a gente vai fazendo subdivisões de 2π. Mesma coisa é o grau. 2π radiano equivale a exatamente 360 graus. O grau também, no caso, como a gente divide ela em 4 quadrantes, divido ela em 4 partes iguais. Então, por exemplo, eu posso dizer que aqui, digamos que a gente vai começar o movimento daqui. Lembra o seguinte, se eu subo para cá, eu tenho o valor positivo. Se eu desço, eu tenho valores negativos. Ou seja, o sentido de giro da circunferência é o sentido anti-horário. Não esquece disso. Então, eu tinha aqui 0 graus. Se eu ando 1/4 da circunferência, eu tenho 90 graus. Se eu ando mais 1/4, 180 graus. Se eu ando mais 1/4, 270 graus. Se eu andar mais 1/4, eu chego aqui e completo uma volta que dá 360 graus. Então, basicamente, a circunferência é assim dividida. Sendo assim, você pode nomear da seguinte forma. O primeiro quadrante, ele vai de 0, de 0 até, eu vou fazer assim, o primeiro quadrante ele vai de 0 até 90 graus. Isso é todo o primeiro quadrante. O segundo quadrante, ele vai de 90 graus até 180. O terceiro quadrante,
ele vai de 180 até 270. E o quarto quadrante, ele vai de 270 até 360. Desculpa, não tem esse menor igual. Então, a divisão dos quadrantes fica assim. Mas em π radiano, como que fica? Para fazer essas transformações, a gente vai usar só a regra de 3 básica. Olha só, pensa comigo o seguinte, eu tinha te dito que 2π é igual a 360 graus. Foi o que eu disse anteriormente. Se eu passar o π dividindo, ou 2 dividindo, então eu posso dizer que o π vale 180 graus. Concorda comigo? Então, com base nessa ideia de que o π vale 180 graus, tem como você fazer todas as transformações. Por exemplo, digamos que eu queira transformar, vamos colocar aqui, ó. Por exemplo, vou colocar 270 graus em radianos. Como que a gente faz essa transformação? Simples. Eu sei que o π equivale a 180. O 270 graus vai equivaler a x. E aí, regra de 3, padrão, multiplica cruzado. Então, eu tenho 180x vai ser igual a 270π. O 180 passa dividindo 270 sobre 180. A gente pode cortar o zero e dá para simplificar, nesse caso aqui, por 9. Então, eu tenho 3π sobre 2 radianos. Entendeu? Então, a transformação de π radiano, de grau para π radiano, ela é muito de boa. Às vezes, mais raramente, você vai precisar passar de π radiano para grau, que ainda é mais simples. Digamos, por exemplo, que você tenha, né? Vamos colocar assim, colocar 5π sobre 6 radianos para grau. Como que a gente faz essa transformação, né, para graus? É simples, ó. É 5π sobre 6, não é isso? Opa! O π não vale 180? Então você vai só substituir 5 vezes o 180 e dividir por 6. Dá para simplificar aqui, ó, 180 por 6, que dá 30. 5 vezes 30 vai dar 150 graus. Então, essas duas conversões, em determinados problemas de trigonometria, tem fórmulas que você vai ter que usar só em radiano ou só em grau o tamanho do ângulo. Então, é fundamental saber fazer as duas transformações, ok? Outro conceito bastante importante no que diz respeito a ciclo trigonométrico são os comprimentos de arco. Esses são importantes no sentido de você entender que, às vezes, você precisa calcular só uma parte de uma volta completa. Por exemplo, em alguns casos em que o exercício, por exemplo, que traça o ponteiro de um relógio, qual que é o comprimento traçado pelo comprimento do relógio, a distância percorrida por ele. O arco, então, ele é um pedaço da circunferência, tá bom? Ele é um pedaço, como se fosse eu pegar um pneu e cortar um pedaço e retirar. Isso é, no caso, o que a gente chama de arco da circunferência. Esse arco tem duas medidas importantes. O ângulo, que nesse caso daqui, né, a gente usou essa letra grega, que me falha o nome da letra agora, mas usou essa letra para representar ele, mas pode ser qualquer outra letra, pode ser um alfa, beta, né? Essa medida aqui e essa medida aqui. Qual a diferença das duas? Quando o exercício te dá comprimento do arco,
essa daqui. Quando ele te der medida do arco, é a daqui. A medida do arco, ela é em graus ou em radianos. O comprimento do arco, ele é dado em centímetro, metro, unidade métrica padrão. Tá certo? Então, olha só. Imagina comigo que essa circunferência tenha um diâmetro de 20 centímetros. Diâmetro de 20 centímetros. E que o comprimento desse arco, a medida do comprimento desse arco, né? Vou colocar aqui o comprimento do arco. Seja de, vamos colocar esse comprimento de arco como 60 centímetros. E te peça a medida do arco, no caso, qual a medida daqui. Como que a gente faz o cálculo? Pela fórmula, eu tenho que... Qual que é a medida do arco AB? Tá aqui, o comprimento do arco é 60. Qual que era o raio? O raio, e é importante você lembrar disso, ele é a metade do diâmetro. Então, se o diâmetro é 20, o raio vai ser 10, tá? Então, substituindo aqui, você vai ter que a medida do arco vai ser 6, que é 60 dividido por 10. 6 o quê? 6 radianos. Essa medida do arco, ela sempre vai ser dada em radianos. Então, se o exercício te deu em graus, você vai transformá-lo para radianos para fazer o cálculo. Tá certo? Então, tem algumas fórmulas que vão ter muitas peculiaridades nesse sentido, que às vezes você vai ter que transformar em grau ou em radiano para aplicar em determinada fórmula. Então, fica atento. Mas, Anderson, isso no exercício vai vir tão óbvio assim? Vai vir tão direto? Pois é. Então, se liga aí que é hora da prática, hora de você entender como vem a aplicação. O exercício diz assim: na figura abaixo, temos duas circunferências concêntricas, cujos raios medem OB é x centímetros e OD é 20 centímetros. As medidas de comprimento dos raios dos arcos AB e CD são, respectivamente, 4 e 16. Determinar as medidas OB do raio, sabendo que a medida do ângulo central a OB é lambda, eu acho que é isso, eu não lembro o nome dessa letra, em radianos. Então, vamos lá. Olha só, eu tinha duas circunferências, o raio da menor era x, o raio da maior é 20, o arco da menor é 4, o arco da maior é 16. Me pediu foi a medida x. Como que a gente faz? Lembra que a fórmula ela é o ângulo era a medida de AB, né? AB sobre o raio, não é isso? Então, vamos pensar na circunferência menor primeiro. Na circunferência menor, a gente vai ter, na menor, que o ângulo vai ser a medida de AB, nesse caso aqui é 4, sobre o raio, que é x. Na maior, a gente vai ter a medida do arco, que é 16, sobre o raio, que é 20. Certo? Só que o que acontece? O ângulo formado aqui, ele é igual para as duas. Então, a gente pode igualar a fórmula das duas. Assim, 4 sobre x é igual a 16 sobre 20. Multiplico isso cruzado. Eu tenho 16 vezes x é igual a 80, que é 4 vezes 20. O x, então, é 80 dividido por 16, que vai dar 5 centímetros redondinho. Viu que exercício fácil? Legalzinho de fazer. Então, agora faz o seguinte.
pega a lista que está aqui na descrição, tenta fazer os exercícios para ver se você entendeu o que foi dito aqui. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, alguma crítica ou sugestão, é sempre bem-vinda. No mais, muito obrigado, valeu!